Vera Bacelar, além dos nossos colegas da Secretaria da Diretoria Colegiada, das nossas áreas técnicas que dão suporte à reunião. Às 10 horas e 16 minutos, 17, nós estamos dando início à 7ª reunião aberta ao público da Diretoria Colegiada da Anvisa do ano de 2012. Como de praxe, nós apenas informando que na pauta de hoje nós temos alguns informes que serão prestados pela direção da Anvisa ao público em geral, aqui presente, a quem acompanha a reunião transmitida pela internet. Nós temos 4 informes, depois temos a apreciação de 3 atos normativos, 2 relativos à área de produtos para a saúde e 1 relativo à área de medicamentos, com impactos nos assuntos relacionados a registro de produtos, e temos ainda, na sequência, o julgamento de processos em grau de recurso. Inicialmente, vou submeter aos diretores as solicitações aos requerimentos de julgamento em sigilo, sustentação oral e ainda de retirada de pauta e desistência de recurso, mas não antes de dar as boas-vindas às pessoas que vieram assistir a reunião aqui pessoalmente e desejar um bom dia de muito trabalho e muita paciência a todos nós. Eu passo aos requerimentos. Nós temos um requerimento da empresa Neoquímica Comércio e Indústria Limitada. Há um processo, Jaime, que está com vistas suas, e tem uma solicitação de retirada de pauta por desistência do recurso por parte da empresa. Eu sugiro que a gente já delibere sobre esse tema antes dos demais, e pergunto apenas a você que fez vistas e apresentou o processo hoje, se há alguma manifestação em relação a essa solicitação. E também já consulto a Procuradoria se o atendimento a uma solicitação de desistência do recurso implica naturalmente no não julgamento do recurso na reunião. É um recurso... deixa eu pegar aqui. Eu posso fazer o... Claro, já. Na verdade, é um recurso contra uma decisão num processo de registro de medicamento genérico, maleato de dextroclorfeniramina, que houve a solicitação, houve a negativa de registro, foi interposto um recurso que foi apresentado numa DICOL anterior, e em seguida solicitei vistas do recurso. E a empresa simplesmente está peticionando a desistência desse recurso. É isso. O que vai acarretar, na verdade, é a perda do registro sanitário. E não sua... Não. É um pedido de registro que vai acarretar simplesmente a desistência do pedido de registro. Exato. Não há qualquer problema em você retirar isso de pauta e dar o recurso como perda de objeto. Tá, mas aí... Não. Fica... você perde o objeto do recurso. Não vai julgar. Não vai julgar. Sim. Não é que a indústria, na verdade, declara no seu pedido o desinteresse no prosseguimento da solicitação de registro. Então, o não julgamento desse recurso implica na manutenção do indeferimento do pedido. Não haverá registro sanitário. E não haverá registro sanitário do produto.
né? Ficou entendido, Jaime? Ficou. Agenor? Então, eu submeto à apreciação dos diretores a solicitação de desistência do recurso por parte do laboratório Neoquímica Comércio e Indústria Limitada, o que implica na manutenção da decisão da área técnica de indeferimento do registro. Jaime? Eu não tenho objeção nenhuma, Barbando. Eu só quero que, por ocasião, não precisamos fazer isso agora necessariamente, mas eu tenho alguns comentários relativos à norma da Anvisa, com base no qual foi tomada essa decisão, que provavelmente vai precisar de alguma adequação, né? Então, por ocasião da chegada desse item, eu gostaria só de fazer esse comentário a respeito dela. Não precisamos fazer agora, prosseguimos a reunião normalmente. E no item do recurso, exatamente. Discutimos a questão da norma, sem problemas. Nós temos depois, no item 2233, da empresa Merck Sharp Dome Farmacêutica Limitada, uma solicitação de julgamento em sigilo. 2233. Temos também no item 2236, Pharmascience Laboratórios Limitada, um pedido de apreciação em sigilo. Temos ainda no item 2237, uma solicitação de apreciação em sigilo e já solicitação da sustentação oral para a referida sessão na ocasião que ocorrer, 2237. Aí temos no 2239, desculpa, eu me confundi aqui, o 2237 é do Laboratório Teuto Brasileiro S.A., sigilo e sustentação oral. 2239, esse sim, Pharmascience, Laboratórios Limitada, também solicitação de sigilo e sustentação oral. O 22312, Laboratórios Baldassi Limitada, também solicitação de apreciação em sigilo e sustentação oral. E no item 22313, Laboratório Globo Limitada, solicitação de apreciação em sigilo. Então, eu vou colocar para apreciação dos diretores. Então, relembrando, 2233, 2236, 2237, 2239, 22312, 22313, solicitação de sigilo, sendo que nos itens 2237, 39 e 312, já a solicitação também de sustentação oral. Jaime, alguma ressalva? De acordo. Genor? De acordo. Então, ficam aprovados os requerimentos conforme já declarados. Temos ainda 3 pedidos de sustentação oral, um no item 1.1, outro no item 2222 e no item 2232, que 2223, desculpa, 2222 e 2223. Foram pedidos de sustentação oral que eu informo que não foram conhecidos por parte da direção por terem sido apresentados fora do prazo regimental. Foram apresentados no dia limite, mas depois do horário previsto, que era às 10 horas, que era o limite indicado para o início da reunião, conforme a portaria da Anvisa, que trata da regulamentação das reuniões. Então, nós não conhecemos dos requerimentos da ALANAC para manifestação oral no item 1.1 e as solicitações da empresa WW Sports Importadora nos itens 2222 e 2223, por terem sido encaminhados de maneira intempestiva, segundo
o que trata a resolução, a portaria que regulamenta a reunião. Jaime. É só uma dúvida. Pelo que eu estou entendendo, o indeferimento foi em razão da hora em que foi feito o protocolo? Porque a portaria diz que são 2 dias anteriores ao início da reunião. Nós estamos considerando o horário de início da reunião. E o horário era 10 horas e esses pedidos foram feitos depois das 10 horas do dia 12. Qual é exatamente o texto? A gente tem aí ou não? Sim. O texto é o artigo 12 da portaria 616, que diz o seguinte: no seu parágrafo 1º, o juridicamente interessado em objeto da pauta de julgamento poderá requerer sustentação oral em caso de recurso administrativo e manifestação se referente a outros itens da pauta, por meio de pedido dirigido previamente à Secretaria da Diretoria Colegiada pelo endereço eletrônico disponibilizado para esse fim, com antecedência mínima de 2 dias úteis do horário previsto para o início da reunião. O entendimento, nesse caso, é que o horário limite é o horário naquele dia do início da reunião, que seria às 10 horas. Ok. Agenor. Então, dessa forma, ficam não conhecidos os requerimentos citados. Do horário do início da reunião. É isso que diz o parágrafo 1º do artigo 12 da portaria 616 de 2012. Na verdade, está transformando isso. É porque tem a possibilidade de 48 horas antes cair num dia de final de semana. Então, a nossa decisão foi manter 2 dias úteis até o horário do início, quando nós aprovamos aqui na diretoria essa portaria. E no nosso entendimento, o texto ficou bem claro, porque o texto anterior, a portaria anterior, deixava margem de dúvidas a respeito disso. Bom, então, feitas as análises dos requerimentos, nós passamos ao item 1.1. O Bezerra está aí? Eu queria convidar a servidora Denise para tomar assento aqui conosco, que trabalha na COP, lá na Coordenação de Propriedade Intelectual, para que nós possamos, em havendo qualquer dúvida por parte dos diretores, esclarecer sobre o tema. Bom, é de conhecimento da diretoria que, ao final do ano de 2010, com a publicação de parecer da Advocacia Geral da União sobre o esclarecimento de competências da Anvisa e do INPI na análise de pedidos de patentes, houve um conjunto de dúvidas que foram suscitadas a partir do parecer, e o que fez com que o governo federal criasse um grupo interministerial composto pela Anvisa, pelo INPI, pela Secretaria de Inovação do Ministério da Indústria e Comércio e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, para que pudesse, a partir do parecer da Advocacia Geral da União, avançar em alguns pontos que o parecer apontava como sendo necessários de serem tocados e articulados entre a Anvisa e o INPI.
Nós sempre tivemos o entendimento que o parecer da AGU, na ocasião, ele era bastante importante, porque no seu conjunto ele esclarecia temas que recorrentemente eram levados à justiça e que até então geravam dúvidas, e dessa maneira o parecer tentou sanar essas dúvidas, principalmente no que se referia ao fato de compreender que a concessão de patentes de fármacos e medicamentos no Brasil é um ato complexo e que depende de manifestação de vontade da Anvisa e do INPI, e que a anuência prévia da Anvisa para a concessão de uma patente farmacêutica é uma condição sine qua non para que o ato seja juridicamente perfeito nos termos do artigo 229C da Lei 9279 de 1996. O parecer da AGU, dessa maneira, reforçava, então, que a anuência prévia não era um ato relativo apenas às patentes pipeline, e deixava de maneira claro no parecer que as patentes pipelines concedidas sem a anuência prévia da Anvisa devem ser objeto de ação de nulidade a ser movida pela Anvisa e pelo INPI. Né? E, por fim, o parecer da AGU também tornava bastante claro que havia necessidade de uma maior articulação entre o INPI e a Anvisa, porque com o advento da lei que incluiu o artigo 229C na lei de patentes, nós não tivemos um momento onde as duas instituições pudessem se sentar e definir um fluxo que funcionasse de maneira harmoniosa e sem gerar qualquer dúvida em relação à atribuição de um ou de outro órgão. Né? Bom, diante disso, foi criado um grupo de trabalho, conforme eu disse, esse grupo interministerial, que teve como objetivo construir um caminho para que essa articulação entre o INPI e a Anvisa fosse concretizada. Claro que o parecer da AGU gerou também uma dúvida quando ele buscou tratar de atribuir competências e definir competências à Anvisa e ao INPI na análise desses pedidos de patente. Durante o ano passado todo, e a discussão que foi feita, inclusive no grupo de trabalho, ficou bastante claro que, por mais louvável que tenha sido o esforço da AGU no sentido de definir essas competências, o parecer ele gerava uma confusão técnica, porque passou a tratar um processo de pedido de patente como se fosse um processo de pedido de registro de medicamentos, né? Na medida em que indicava que a Anvisa deveria se manifestar sobre questões de segurança sanitária do produto em si a ser objeto da patente, ou um fármaco, ou uma formulação, um processo farmacêutico. E durante o período de discussão ficou bem claro que a anuência prévia ela tem como objeto um processo de pedido de patente. E no processo de pedido de uma patente não há elementos técnicos suficientes e necessários para que o olhar da Anvisa possa se dar na perspectiva da análise de risco e segurança sanitária relacionada ao produto. Né? Isso ficou muito bem consolidado durante o desenvolvimento do trabalho do grupo, que terminou com um relatório final que foi aprovado recentemente pelos ministros que assinaram a portaria e criaram o grupo. Há uma portaria interministerial, então, que aprova esse relatório e impõe agora à Anvisa e ao INPI um outro desafio, porque o relatório aprovado, ele, de fato, busca estabelecer uma dinâmica
que impõe ao INPI e à Anvisa agora o dever de estabelecimento de fluxo de trabalho que possa fazer esse sistema de concessão de patentes de fármacos e medicamentos funcionar adequadamente, né? A primeira questão que está colocada no relatório é que o fluxo de análise se altera. Até então, os pedidos eles chegavam para o INPI, sofriam uma análise do INPI e depois eram encaminhados para a Anvisa. O fluxo que ficou definido nesse relatório, aprovado pelos 3 ministros, o processo continua entrando pelo INPI, que analisa a conformidade documental e as formalidades documentais do processo, e esse processo segue direto para a Anvisa. E a Anvisa vai se manifestar anuindo ou não a patente solicitada. Havendo anuência por parte da Anvisa, o processo segue para o INPI para a análise do INPI. Havendo uma decisão de não anuência por parte da Anvisa, o processo segue para o INPI para a publicação da não concessão da patente. Então, o processo não anuído pela Anvisa não sofrerá nenhuma análise por parte do INPI, que deve simplesmente publicar a não concessão da patente. Então, essa alteração de fluxo impõe à Anvisa e ao INPI agora a estabelecer de maneira formal a tramitação e esses fluxos que, no caso dos processos de patente, já se dão por via digital, inclusive que os processos físicos nem circulam mais, eles todos são digitalizados, e aí está agora no momento da coordenação de propriedade intelectual na Anvisa, juntamente com o INPI, definir esses fluxos, e nós devemos aí nas próximas semanas concluir o trabalho de definição desses fluxos. Mas, no geral, o fluxo que ficou definido foi esse que eu acabei de dizer, né? Uma outra questão importante no parecer, no relatório final do grupo, que foi aprovado também, é que coloca o escopo de atuação, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de ler. Ao INPI caberá realizar o exame inicial e formal da documentação enviada pelo requerente do pedido de patente, a identificação e envio à Anvisa dos pedidos referentes a produtos e processos farmacêuticos, o exame técnico do pedido em caso de concessão de anuência prévia pela Anvisa e a publicação da concessão ou do arquivamento do pedido na revista de propriedade industrial. A Anvisa caberá proceder ao exame técnico dos pedidos de patentes dos produtos e processos farmacêuticos encaminhados ao INPI e a publicação do parecer no Diário Oficial da União, anuindo ou não o pedido, enviando a decisão para a publicação do INPI, né? Nós ficamos com o desafio também, já cumprimos uma parte, né, Denise, com a publicação de uma orientação de serviço, porque naturalmente, sendo o pedido de patente um processo de patente, a Anvisa sempre analisará esse processo nos quesitos que a legislação traz em relação à patenteabilidade, como a questão da inventividade, da novidade de aplicação industrial, mas sempre buscando fundamentar e pautar a sua decisão final sobre os impactos desses quesitos na questão da saúde pública. E nós publicamos uma ordem de serviço, uma orientação de serviço recentemente, que estabelece o vínculo entre os quesitos e a análise dos quesitos de patenteabilidade e os seus impactos nas questões de saúde, né? Isso está público já. Naturalmente, depois de definidas essas questões de fluxo, talvez nós tenhamos de fazer uma revisão da RDC 45 de 2008, e essa RDC deve ser trazida para análise aqui na diretoria colegiada. Mas o nosso entendimento a conclusão do trabalho, a assinatura dos 3 ministros aprovando
esse relatório, incluindo a assinatura do ministro da Advocacia Geral da União, coloca o INPI e a Anvisa agora numa situação de absoluto entendimento entre as responsabilidades de um e de outro órgão, e, no meu entendimento, eu acho que isso é fundamental para o país, torna o ambiente das concessões de patentes muito mais seguro em relação às dúvidas que foram suscitadas ao longo do tempo e que, por vezes, exploravam uma suposta disputa de competências entre o INPI e a Anvisa, né? E que, na verdade, nunca houve. O que houve sempre foi um esforço, tanto da Anvisa quanto do INPI, em cumprirem as suas atribuições legais e responderem ao país diante das suas responsabilidades. No caso da Anvisa, esse olhar de fazer o cruzamento e buscar estabelecer um equilíbrio entre as questões de concessão de patentes e os interesses de saúde, foi por isso que o artigo 229C foi incluído na lei, vem buscando ao longo do tempo cumprir esse papel. Acho que agora, com esse novo fluxo e com essas definições que nós estamos fazendo, a Denise pode me desmentir aqui, né, Denise, mas eu imagino que para o corpo técnico do qual ela faz parte, também fica muito mais claro e muito mais objetivo qual é o trabalho, qual é a competência que nós vamos precisar ter. Claro que desafios vão existir, né, porque na medida que os processos virão para a Anvisa, para essa análise de anuência prévia, e não mais passarão por uma análise inicial no INPI, nós vamos receber um número maior de processos, mas daqui para frente cabe agora à administração da Anvisa e ao governo tomada essa decisão por parte dos 3 ministros em cuidarem para que essas questões da administração e da gestão sejam contempladas também e resolvidas. Então, eu acho importante, porque quando esse grupo foi criado, e na época em que o parecer da AGU foi publicado, essa diretoria discutiu esse tema aqui, havia uma preocupação, e sempre houve uma preocupação muito grande da Anvisa, em que esse tema pudesse avançar para um ambiente mais tranquilo, mais seguro. Eu acho que agora se constrói esse ambiente, fica o trabalho para a COP, para a diretoria colegiada, em desdobrar essa decisão e fazer com que tudo siga esse rumo que foi definido segundo esse relatório do grupo. Eu abro a palavra aos diretores para alguma consideração adicional ou qualquer dúvida que queiram tirar em relação ao que foi colocado até agora. Jaime, alguma consideração? Os demais diretores, adjuntos, Denise, alguma? Sim. Denise, você tem alguma consideração? Eu quero fazer considerações, mas eu quero ouvir primeiro a nossa colega Denise, e depois da nossa colega Denise eu tenho umas considerações a fazer. Nosso primeiro problema, né, que tem sido discutido dentro da coordenação, é como estabelecer, né, o que seria considerado como impacto para a saúde, porque até então nós sempre usamos os objetos, né, e os critérios de patentabilidade, visualizando quais seriam os impactos, né, da concessão desses objetos sobre a concorrência e sobre a possibilidade da produção de novos compostos, novos medicamentos. E quando quando eles fazem esse atrelamento ao artigo 18 primeiro, né, que é contrário à saúde, né, o que é contrário à saúde não essencialmente seria, na realidade, algo que seria oposto a conceder a saúde e não o que é o medicamento em si, que visa justamente
fornecer, né, ou contribuir para o atendimento de saúde. Então, isso é que nós estamos tentando discutir, né, a fim de tornar exatamente claro, né, numa normativa posterior, e fazer o crivo do que seria analisado ou não pela agência, o que seria anuído ou não pela agência. Complementando, né, Denise, até porque esse é o desafio realmente que precisa ser superado para que nós não tenhamos o problema que por vezes foi apontado, que o trabalho da Anvisa era uma simples revisão do trabalho INPI, quando o chamamento da Anvisa para opinar em questões de patentes, ele nos obriga sim a fazer essa reflexão, que inclusive pode impactar de outra maneira, mesmo quando todas as questões de concorrência ou questões comerciais se resolvem, quando há um problema relacionado à saúde pública. E no meu entendimento, esse relatório ele impõe uma responsabilidade que eu não imagino que seja maior do que se pensou quando incluiu o artigo 229C, mas certamente ela é maior do que aquilo que a gente vinha cumprindo até então, analisando como se fosse uma revisão do trabalho do INPI nas questões de patenteabilidade. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a base da decisão nossa sempre serão os quesitos de patenteabilidade, mas o fundamento da nossa decisão e o objetivo dela tem que ter um foco na questão da saúde pública, que foi o que a lei colocou. No nosso entendimento, inclusive, a anuência prévia não está atrelada ao 18.1, porque para a questão que está colocada no 18.1, não há necessidade de uma inclusão de um outro artigo. Então, isso está muito claro também, não há dúvida nenhuma em relação a isso. É claro que aquilo que está no artigo 18.1 é o que é responsabilidade de qualquer ente, de qualquer cidadão. A Anvisa está clara aqui no escopo e no seu trabalho e na orientação de serviço que já foi publicada, um primeiro passo nessa definição que você está colocando. E esse, de fato, vai ser o grande desafio. Eu acho que é a grande resposta que a Anvisa pode dar à sociedade com a sua participação no processo de concessão de patentes. Agenor. Obrigado, Barbano. Eu vou me ater ao relatório que eu recebi, tá certo? E esse relatório, eu acho que se ele traz dúvidas na sua interpretação, fica mais difícil para a COP e para a Anvisa atuar. Tá certo? Quer dizer, o entendimento que o Barbano está colocando em relação ao relatório é um entendimento completamente diverso que eu tenho. E a própria fala da Denise, ao dizer que a equipe ainda está pensando, estudando como vai fazer para adequar o trabalho da COP ao famigerado 18, eu tenho a ligeira impressão que isso é uma sinalização que não está claro as questões da maneira que a gente está pensando que está claro. Eu até começaria a dizer o seguinte, né? Só para lembrar a todos, eu não conheço ordem de serviço nem orientação de serviço, mas nada pode ser contrário ao que está nesse relatório aqui, pelo que eu estou entendendo. E eu acho que a gente vai ter pendências jurídicas muito fortes aí. Só antes de dizer, eu queria dizer o seguinte, está aqui no relatório, eu vou ler o relatório antes de fazer meu comentário, está aqui no relatório, e até interessante porque o relatório, ele vem diferente de um relatório anterior de proposições da Anvisa para a comissão de alterações, e vem diferente de umas sugestões que a própria COP encaminhou, que eu recebi do Bezerra, sobre orientações para discussão. O 18 disse o seguinte: não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas. Isso foi aprovado em 1996. Quer dizer, se adequar, se colocar que a parte da Anvisa se deve ater a esse 18, eu posso perguntar, até de uma maneira bastante simplista, o seguinte:
O que for pedido de patente que atentar à segurança e à ordem pública, o Ministério da Fazenda vai ter que anuir também? O Ministério da Justiça vai ter que anuir também? Quem cuida da ordem e da segurança pública não é o Ministério da Justiça? Então, todo invento sobre isso, o Ministério da Justiça teria também que colocar. Eu só queria colocar isso no início, porque está claro aqui, quando diz o seguinte no relatório. A participação da Anvisa deve ocorrer necessariamente através de uma análise prévia, a análise realizada pelo INPI, considerando sua capacitação técnico-científica com base em critérios pertinentes e relevantes à anuência prévia, com o intuito de avaliar o impacto do produto ou processo farmacêutico à luz da saúde pública. Esse foi o grande debate. Para fazer isso, já existe uma regra de muito tempo atrás, que é sobre registro de medicamento, que só para não ter dúvida eu queria ler. Registro de medicamento, isso lá no decreto 3961, que alterou o decreto 79094, que diz o seguinte, no seu inciso 20 do artigo 3º, registro de medicamento, instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde, no uso de sua atribuição específica, determina a inscrição prévia no órgão ou na entidade competente pela avaliação do cumprimento de caráter jurídico, administrativo e técnico-científico relacionada com a eficácia, segurança e qualidade destes produtos para sua introdução no mercado e sua comercialização ou consumo. Então, para mim, está claro. Então, essa é a dúvida que vai persistir e que o relatório não dirimiu isso. A minha posição em relação ao parecer da AGU e a competência da Anvisa, ele não mudou desde o dia que o parecer da AGU entrou aqui nessa diretoria para a colegiada, para discussão, e que por unanimidade os diretores rejeitaram o relatório da AGU. Não vou discutir a questão do INPI nem da AGU, eles estão corretos na luta dele. Só discordo do Dr. Barbano, fala que era disputa de competência. Não era. Era uma disputa de competência explícita. E nós vimos várias vezes o INPI, dentro das razões que eles achavam que eram justas, tentar desqualificar a Anvisa nesse processo de análise. E por que que o artigo 229C entrou? Ele entrou para corrigir problemas na lei 1996. Foi para isso que ele entrou. Foi uma resposta política do Congresso Nacional para defender as empresas nacionais e defender a luta dos genéricos. Então nós temos que fazer a leitura, é o seguinte, o que o legislador quis quando ele introduziu isso? Eu não sou jurista, mas para mim está claro, é auto-aplicável. Nós não temos por que contestar isso. O relatório da AGU, eu não sei, talvez o Vitor possa me explicar aqui, se ele já é vinculante. Eu quero resposta. Ele é vinculante? Para mim, como membro da AGU, sim. Para a administração da Anvisa, não. Não, então. Enquanto não aprovado... E nem para a administração pública. Enquanto não publicado ao despacho de aprovação pelo presidente da República no Diário Oficial, ele não vincula o senhor. Então ele não é vinculante. Tá certo? Houve mudanças no fluxo. Eu acho que para mim essa questão do fluxo, nós só vamos ver com o tempo se esse fluxo vai ser benéfico ou não vai ser benéfico. Então eu não tenho dúvida nenhuma que esse artigo 229C, ele é auto-aplicável. E a atuação da Anvisa, como diz a AGU, que eu discordo, a AGU diz, não é atribuição da Anvisa promover exames, avaliação, reavaliação dos critérios técnicos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E aí eu me pergunto, a Anvisa vai atuar em cima de quê? Em cima de um cumprimento legal que ela já tem, que é o registro de medicamento? Quando o legislador incluiu esse artigo, para mim ele estava claro. Ele teve uma conotação política de corrigir a lei de 96. E essa lei de 96, ela foi, todo mundo aqui sabe, que ela foi aprovada dentro de um clima de pressão internacional para que essa lei fosse aprovada e, inclusive, fosse incluída a questão de medicamento, que era a maior pressão internacional. Então, quer dizer, se nós formos a ter a nossa avaliação ao artigo 18, não tem sentido.
E eu tenho a impressão que isso aí deve ser consenso da equipe, porque eu conversei com algumas pessoas da equipe e as pessoas que eu conversei da equipe me disseram, olha, ficamos reduzidos ao 18. Tá certo? E tanto é que sabe que é o artigo 18, que fala assim, ficamos reduzidos ao 18. Né? Porque quando o relatório anterior, que a Anvisa, numa discussão do presidente e do procurador, encaminharam para esse grupo que elaborou o relatório, pedia duas questões. Primeiro, que fosse suprimido a alusão ao artigo 18. Segundo, que hora que dissesse, com base em critérios pertinentes relevantes à anuência prévia, dissesse critérios definidos em lei. Quais são os critérios definidos em lei? Os critérios patenteáveis. Isso não foi aceito nesse relatório. Então, eu, assim, vejo com profunda frustração o resultado desse grupo de trabalho, porque retirou da Anvisa um papel importante, uma competência importante, que eu acho que daqui para frente, aí sim, nós vamos ter muita judicialização. Porque pelos dados da COP, nesse documento que foi encaminhado ao relatório, está lá claro quantos processos foram anuídos, quantos não foram anuídos, por que não foram anuídos, e a relação daquilo que não foi anuído é muito pequena em relação aos processos que recebeu e que foi anuído. Tá certo? É muito pequena. Algumas questões, inclusive alguns não foram anuídos e foram corrigidos e posteriormente foram anuídos também, que era por questão só de entendimento. Então, Barbano, eu assim, mantendo a coerência da minha posição em relação disso, eu acho que esse relatório, em relação ao parecer da AGU, me faz lembrar aquele célebre cenário, né, que é consagrado, o cenário de Lampedusa. Né? O que aconteceu? Mudou tudo para ficar do mesmo jeito. Então, não houve mudança nenhuma. Então, eu só quero dizer isso, eu gostaria só de ressaltar a minha opinião, mas eu acho que se foi uma decisão política dos ministros que compõem a titularidade dos órgãos, eu posso até discordar, posso até ser contrário, já estive na posição que eles estão, mas eu, como um servidor público, não posso, de maneira nenhuma, me insurgir contra isso, mas acho que nós perdemos uma excelente oportunidade de defender os interesses nacionais. Muito obrigado. Bom, estou me inscrevendo, Agenor, eu acho que é bom a gente fazer esse debate público mesmo, né? Porque eu acho que entre a manutenção de um discurso e a responsabilidade que nós temos quanto instituição de deixar claro para a sociedade, para as empresas e para quem deve permear esse sistema de concessão de patentes, que está pautado menos nas convicções pessoais e mais na lei, no que está colocado na legislação, eu acho que é importante que a gente não gere confusão para a opinião pública e para as pessoas que estão aqui e que estão nos ouvindo e que, porventura, tomem conhecimento dessa sua manifestação, né? Porque ela confunde algo que é muito coerente com, inclusive, a sua própria fala. O artigo 229C, ele é autoexplicável. E um processo de patente, ele é um processo de patente. Foi sobre essa tese que nós trabalhamos. Eu sempre fui muito coerente também. Eu sempre chamei a atenção que o parecer da AGU era um bom parecer e tinha um problema, que era esse que você está dizendo, que não é uma questão ideológica de embate entre o que pensam as pessoas de bem ou do mal. É uma questão técnica. O parecer da AGU, nesse aspecto, tecnicamente, ele é inviável de ser cumprido. E isso ficou muito claro na discussão durante o grupo de trabalho, né? Então, não há nenhuma dúvida por parte de nenhum desses ministros que assinaram esse documento que essa questão técnica vai se superar na medida em que esse fluxo foi alterado e não vai mais haver nenhuma reanálise por parte da Anvisa ou do INPI sobre a análise da Anvisa. A parte da Anvisa, que é uma anuência prévia, será feita primeiro. Eu acho que não reconhecer que resolver isso resolve grande parte do problema é apostar na manutenção de uma confusão que não faz bem nem para a Anvisa e nem para o INPI, né? Eu tenho muita clareza que
esse processo vai diminuir a judicialização, porque só faltou você dar uma informação. Os 175 processos que não foram anuídos pela Anvisa judicializaram. E nós ganhamos algum? Até hoje teve pouquíssimas decisões favoráveis à Anvisa. E todas as decisões contrárias à Anvisa, que não são dos ministros, são da Justiça, de tribunais, inclusive na Justiça, sustentam a tese de que é impossível sustentar um sistema de patente que tenha que ter duas análises onde um faz a mesma coisa que o outro já fez. A própria Denise declarou aqui agora que durante esses 10 anos, 11 anos que houve anuência prévia, a Anvisa não fez outra coisa senão refazer o trabalho do INPI. E eu não posso imaginar que a AGU esteja incorreta em dizer que isso é indevido. Eu não acho, e discordo de você, que tenha havido uma disputa de competências entre a Anvisa e o INPI. Talvez tenham disputas ideológicas, do que um acha, do que o outro acha. Agora, a nossa responsabilidade como gestores não é apostar na disputa ideológica, é construir um caminho que dê segurança jurídica e que seja tecnicamente apropriado às competências de cada uma das agências. Eu vou dizer para você, o relatório, ele não escreve o que você queria que tivesse escrito no relatório, né? Mas o relatório, certamente, ele traz uma solução muito clara a um problema que existia até então, que era o fato de que a Anvisa faz parte do processo de concessão de patentes como uma revisora técnica do trabalho do INPI. Agora, para mim está muito claro, o relatório não obriga a Anvisa a se prender ao 18.1. Se a equipe tem esse entendimento, não é o entendimento que a coordenação da COP tem, e não é o entendimento que o diretor tem também em relação a isso. Isso está muito claro, inclusive, para a equipe, né? A equipe sabe muito bem, e você mesmo disse aqui que eu tomei o cuidado de alertar os ministros que esse tema não deveria estar aí, porque ele poderia gerar essa impressão que você está tendo. A impressão e o fato concreto é, nós não vamos nos ater ao artigo 18.1, não é por isso que a anuência prévia foi criada, e a orientação à equipe já está sedimentada nessa orientação de serviço que foi publicada dia 26 de março, e que deixa muito claro aqui nos seus anexos, precisamente no anexo 2, a relação do problema relacionado à análise dos quesitos de patenteabilidade com a conclusão dos pareceres para não anuência, no caso da saúde pública. Então, também não há nenhuma dúvida por parte da equipe em relação a isso, porque isso é uma ordem de serviço que foi assinada pela presidência da Anvisa no dia 28 de março e faz as relações. Quando falta atividade inventiva, por exemplo, o que a gente está colocando? Que promovem a apropriação indevida de objetos de decorrência evidente frente ao estado da técnica, nada agregando ao mesmo. Ou seja, você concede um privilégio que pode trazer consequências ruins à questão da saúde. Então, eu não acho prudente desmerecer o trabalho do grupo e nem a decisão dos ministros. Eu acho que a decisão dos ministros e o trabalho do grupo vem numa linha de subtrair qualquer discussão de cunho ideológico entre a direção do INPI e a direção da Anvisa e tratar da concessão de patentes num ambiente técnico que, além das questões de patenteabilidade, reconhece a necessidade da Anvisa se posicionar como um moderador na questão dos interesses da saúde pública. E isso, para mim, eu acho que é um avanço e tenho a certeza que os técnicos e a COP vão conseguir traduzir em ações práticas esse entendimento que o grupo de trabalho externou com a assinatura dos 3 ministros, que inclusive traz uma posição clara da AGU nesse sentido, em relação ao que o seu parecer anterior trazia e gerava de dúvidas em relação à questão técnica, né? Eu só queria colocar, só esclarecer o seguinte: não estou desmerecendo o trabalho do grupo e nem estou contestando a decisão dos ministros. Eu estou colocando que o relatório, ele, pelo que está aqui apresentado, tá certo? Eu tomei conhecimento dele na sexta, agora essa semana, quando eu li, eu achei
que esse relatório ele não expressou aquilo que foi as discussões anteriores. Não estou colocando nada em relação a você no grupo de trabalho, porque inclusive você mandou para mim e para o Jaime um relatório anterior, uma proposta anterior que sanava essas duas questões que eu coloquei. Acho que o grupo de trabalho fez um trabalho que representou esse relatório, mas muito baseado naquilo que está no parecer da AGU, no parecer 210 da AGU. Por isso é que eu perguntei se ele é vinculante. Tá certo? Porque acho que com todas essas questões que você colocou, eu só queria fazer uma ressalva, Dirceu. Nós já tivemos decisões aqui na diretoria colegiada que nós falamos o seguinte: olha, vai ser judicializado e nós vamos perder. Mas politicamente era importante que a gente tomasse aquela decisão. Tá certo? Não tem problema que judicializando a gente possa perder qualquer embate na justiça. Em muitas situações a Anvisa perde e ganha na justiça. O que eu estou colocando é que eu vou até fazer uma interpretação do que a Denise colocou. Eu achei que ela ficou muito sem mecanismo de defesa do relatório. Quando ela falou, nós não sabemos como é que nós vamos falar. Nós não sabemos como é que nós vamos fazer, como é que vai ser a interpretação do 18.1. Tá certo? Eu pensei que haveria uma defesa. Um momento, Vera, tá licença. Eu pensei que haveria até uma indicação mais forte de como seria esse trabalho. Tá certo? Porque está aqui no relatório, quem quiser ler, está na página 6 do relatório, que faz alusão clara do papel do 18.1. Essa que é a dúvida que eu estou colocando. Uhum. Quer dizer, só para ressaltar, está aqui. Só colocar uma coisa aqui. Nesse sentido, e em consonância com as necessidades no âmbito do Sistema Único de Saúde, que se estrutura a partir de princípios constitucionais da universalidade do acesso, da integralidade e da equidade em saúde, a participação da Anvisa deve ocorrer necessariamente através da análise prévia, de uma análise prévia, a análise realizada pelo INPI, considerando a sua capacitação científica e tal. Ressalte-se que a Lei 9279, de 14 de maio de 96, reforça esse entendimento. No inciso 1 do seu artigo 18, onde versa, não são patenteáveis o que for contrário à moral, Neste sentido, está aqui, vinculando ao 18.1. A instituição deve analisar a concessão da anuência prévia, considerando o conjunto de suas competências institucionais para avaliar de modo conclusivo a anuência ou não anuência dos pedidos de patente da área farmacêutica, com foco para a tomada de decisão final nos aspectos relacionados aos princípios citados que norteiam a organização do Sistema Único de Saúde. Não falou hora nenhuma nos princípios de patenteabilidade. Não falou hora nenhuma que seria novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Não falou hora nenhuma nisso. E o artigo 229C, não sou advogado, repito, para mim ele é auto-aplicável. E o que o Congresso Nacional quis dizer é o seguinte: patente de medicamento só com a autorização, com a anuência prévia da Anvisa. Para mim foi isso que o Congresso Nacional quis fazer. Eu só vou manter aqui uma posição, acho, de deixar claro o entendimento que nós estamos tendo do relatório. Então, conforme você mesmo disse, né, deve ocorrer uma análise prévia, a análise do INPI, considerando a capacidade técnico-científica e com base em critérios pertinentes e relevantes à anuência prévia, com o intuito de avaliar o impacto do produto ou processo à luz da saúde pública. O parágrafo seguinte do relatório é exatamente isso. Ressalta-se que o artigo 18.1 reforça esse entendimento. Ele não está dizendo que o artigo 18.1 é o que vai ser focado. E a equipe técnica já recebeu, além de 2 ofícios da presidência da Anvisa e da publicação da orientação de serviço, todas as orientações que devem ser observadas e que não restringem a análise ao artigo 18.1. Muito pelo contrário, tratam de esclarecer que o artigo 18.1 reforça ainda mais a necessidade dessa análise
que o próprio artigo 200, a existência do 229C traz como orientação de condução das duas instituições. Denise, mais alguma coisa? Só queria reforçar que a equipe realmente está trabalhando. Nós continuamos utilizando os critérios de patenteabilidade, só que nós estamos discutindo se esses critérios vão ser aplicáveis a todos os pedidos ou se nós vamos apresentar um critério adicional, né, sobre o impacto, né, dos pedidos sobre o acesso. O que significa, Agenor, que pode ser que, além das questões de patenteabilidade, a COP possa não anuir um processo que pode estar totalmente regularizado no quesito de patenteabilidade e, porém, atenta de maneira importante em relação aos interesses da saúde pública. Então, nesse sentido, não se reduz o olhar, amplia o olhar. Acho que isso tem de ficar bastante claro e é o que a gente espera que a equipe consiga produzir de resultado para a gente. Obrigado, Denise. A gente passa para o item 1.2 e 1.3. Nós vamos fazer os dois juntos. Eu peço a Ana Paula Jucá um informe breve sobre... O quê? Aqui, ó. Pode ficar. Não entendi tudo que você falou. Tá bom, tá certinho. Nós temos, então, esses outros dois itens. Um informe sobre o evento que a Anvisa realizou em Genebra no 18 de maio, coorganizado pela Anvisa e a missão do Brasil junto à ONU em Genebra, e o informe sobre o termo de cooperação, o acordo assinado entre a Anvisa e o Instituto de Avaliação Toxicológica da Alemanha para intercâmbio de informações e trabalhos conjuntos. Ana Paula. Primeiro eu vou pedir rapidamente para ele colocar a minha apresentação na tela, é alguma coisa bem rápida. Eu juntei os dois informes justamente para acelerar, mas eu começo dizendo, eu vou começar pelo evento de Genebra, pela missão em Genebra. Você pode passar para o próximo, por favor. Não sei se está aqui. É importante falar, o anterior. É importante falar o que motivou a realização desse evento. Né? Em primeiro lugar, o que motivou foi esse intercâmbio muito acelerado de produtos e questões ligadas à necessidade de uma atuação sanitária forte dos países e com uma circulação global desses produtos e serviços, a necessidade de que essas autoridades tivessem um trabalho conjunto, uma aproximação e uma cooperação maior. E essa necessidade não foi sentida somente pelos governos. A própria Organização Mundial da Saúde também sentiu isso. E durante uma reunião realizada em Genebra com a doutora Margaret Chan, que é a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, em que o diretor-presidente da Anvisa esteve presente, junto com a embaixadora do Brasil, junto às Nações Unidas, porque Genebra a gente tem duas missões. Essa missão junto às Nações Unidas, que é a que nos apoia junto à OMS. Nessa reunião, a doutora Margaret Chan, ela se sensibilizou com a necessidade de que algo fosse feito para congregar todas as iniciativas dos países ou de algumas regiões do mundo nesse trabalho colaborativo entre as agências reguladoras. E o primeiro passo para união e discussão dos temas é a informação. Então, justamente por isso, ficou definida a realização de um evento em que o Brasil seria o elaborador do evento, e a gente teve todo o apoio da missão em Genebra, na pessoa da embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo. E essa discussão veio no momento em que a Organização Mundial da Saúde redefine
as suas ações e a sua estruturação interna, não só em termos de financiamento, mas também em termos de programa de trabalho e estruturas administrativas. Então, o tema regulatório, a preocupação com os aspectos regulatórios, ela é uma preocupação legítima da OMS também, e esse evento serviu para consolidar isso. O evento ele foi pensado em 3 partes. A primeira parte juntou os organismos internacionais e organizações da sociedade civil que atuam na compra de medicamentos e no apoio aos organismos internacionais pela utilização dos fundos que esses organismos gerenciam. E o que a gente viu de resultado dessa mesa de trabalho, que teve como título Desafios para garantir a segurança de produtos no mundo globalizado, foi que, além de descrever os seus projetos, os projetos que cada um desses organismos tem de apoio à utilização do fundo estratégico e do fundo global, houve também a identificação por parte deles dessa necessidade de que as autoridades sanitárias estejam mais próximas. Não apenas do ponto de vista legislativo, ou seja, o caminho da harmonização e padronização de normas, mas uma maior colaboração e cooperação em termos de trabalho prático entre essas autoridades regulatórias. Isso traria não só uma agilidade nos seus trabalhos de apoio aos organismos internacionais na compra de medicamentos, mas também a melhoria do controle sanitário desses produtos. A segunda mesa já congregou os organismos internacionais, que são os apoiados por aqueles primeiros entes. Teve como título Iniciativas Internacionais, Cooperação para promover o acesso e assegurar a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos. Aqui a gente teve a OPAS relatando a experiência que tem na região das Américas de reconhecimento das capacidades nacionais das autoridades regulatórias, em que o Brasil, Cuba, Argentina e Colômbia são 4 autoridades atualmente, 4 autoridades que tiveram as suas capacidades regulatórias avaliadas e confirmadas pela Organização Pan-Americana de Saúde. Nós temos alguns outros países das Américas também que já iniciaram esse processo, incluindo aí para a entrada no processo também Estados Unidos e Canadá. Nesse momento, a gente teve também o PIX, que é uma organização que trata de inspeções na área farmacêutica e que trata de um tipo de reconhecimento das capacidades entre essas autoridades do mundo que são parte do esquema. A gente também trouxe uma iniciativa do Oriente, a NEPAD, e a própria Organização Mundial da Saúde tratou das suas iniciativas de juntar as autoridades regulatórias. Atualmente, ele só tem a Conferência Internacional de Agências Reguladoras de Medicamentos, que é o ICDRA, mas, diante de todos os relatos, esse tema definitivamente entrou na agenda de discussões da organização. A terceira mesa ela já trouxe as autoridades reguladoras nacionais. Nós partimos da sociedade civil, fomos aos organismos internacionais e aqui a gente trouxe as experiências nacionais dos países. Nessa mesa figuraram Estados Unidos, Europa, a Argentina como representante das Américas, a África do Sul e a Índia. Foi uma mesa muito rica, em que os países relataram os seus acordos e trabalhos bilaterais com outros países, e foram identificados princípios comuns dessas relações que podem ser levadas à OMS para uma maior multilateralização e, portanto, uma congregação de resultados muito maior. No encerramento do encontro, a gente teve a própria diretora-geral da OMS, a doutora Margaret Chan. E, nesse momento, ela publicamente reconheceu a importância e a legitimidade dessa discussão e conferiu ao Brasil a responsabilidade de liderar essas discussões no cenário internacional. E abriu as portas para a própria estrutura da OMS para isso, e, portanto, nós conseguimos levar a próxima reunião de reguladores em saúde que a OMS organiza em outubro, na Estônia,
onde haverá uma mesa de discussões que tratará desse tema, e a partir dessa mesa, propostas concretas serão feitas para serem levadas ao Comitê Executivo e, em seguida, à próxima Assembleia Mundial da Saúde. O Dr. Carlos Gadelha esteve representando o ministro, que teve um problema de deslocamento por greve em Portugal, e também demonstrou todo o apoio a essas iniciativas de discussão de temas regulatórios. E o Dr. Barbano encerrou as discussões, reforçando a necessidade de que as autoridades sanitárias tenham esse olhar na busca da congregação dos seus esforços conjuntos. Foi um evento que contou com mais de 50 países, nós tivemos um número contabilizado de 186 pessoas, foram mais de 30 representações de autoridades sanitárias do mundo, entre elas agências e representações do Ministério da Saúde. A OMS ela esteve presente com 15 funcionários, o que demonstra o interesse da organização nas discussões desse tema. E, de fato, o evento foi muito bem sucedido e a gente teve minimamente 3 relatos sobre ele, feitos na abertura da Assembleia Mundial da Saúde pela ministra da Saúde do Paraguai, em nome da Unasul. O nosso próprio ministro, Dr. Alexandre Padilha, na sua manifestação na Assembleia, também fez menção ao evento e à importância da discussão desse tema na OMS. E a gente teve a Índia, em nome dos BRICS, também reforçando a importância de que esse tema seja levado à agenda de discussões permanentes da OMS e que, portanto, ele seja amadurecido no próximo evento da OMS, que é o ICDRA. Além disso, nós também pretendemos discutir um pouco o projeto de resolução que se pretende seja feito ou iniciado durante o ICDRA, na reunião que vai acontecer no Brasil, que o Brasil sediará, que é uma reunião só de líderes de agências reguladoras, previstas para o final do ano. E, a partir daí, levar ao Comitê Executivo e à própria Assembleia Mundial da Saúde. Os próximos passos, como eu já disse, são esse, da discussão com um elemento mais concreto no âmbito da Organização Mundial da Saúde, mas também que esse tema ele tenha o seu espaço definitivo na agenda de discussões da Organização Mundial da Saúde. Além disso, foi identificada a necessidade de que as autoridades sanitárias tenham uma aproximação maior com esses organismos e organizações da sociedade civil que atuam na compra de medicamentos. Porque o que foi percebido, e isso foi percepção geral das autoridades sanitárias, é que muitos desses organismos, na falta de uma organização maior entre as autoridades sanitárias e as iniciativas regionais, eles criam os seus próprios procedimentos de avaliação sanitária dos produtos. Então, o que chega a dobrar ou triplicar requisitos de controle que poderiam estar mais racionalizados. Então, nesse sentido, foi sentida essa necessidade e isso seguramente será feito. O Brasil pretende organizar algum tipo de diálogo com essas iniciativas, chamando as outras autoridades sanitárias à participação. Então, o evento de Genebra foi esse. Não sei se há algum tipo de questionamento específico sobre esse. Tá ok. Então, em seguida, eu falo sobre a missão que se seguiu a essa missão de Genebra, que foi uma missão a Berlim, em que nós tratamos com a parte diretiva, os diretores do Instituto Alemão de Avaliação de Risco, que é o BFR, da assinatura de um memorando de entendimentos entre as duas agências, a Anvisa e o BFR, para realização de trabalhos conjuntos em algumas áreas. Nesse momento, a gente teve definido o plano de trabalho na área de toxicologia
da Anvisa, avaliação de resíduos de pesticidas em alimentos e a avaliação toxicológica dos produtos ligados à agricultura. E esse instrumento, além de realização de seminários conjuntos, capacitações conjuntas, ele também permite, porque contempla cláusulas de confidencialidade, o intercâmbio de informações estratégicas entre as duas instituições. O BFR na Alemanha é tido como um órgão independente, é um órgão científico independente, então entendemos que ele pode aportar à Anvisa valiosos elementos para as tomadas como subsídio às tomadas de decisão interna. Não significa, como eles são órgãos científicos, eles não têm nenhum tipo de atuação direta no campo regulatório, na Alemanha ou na Europa. Mas eles são o órgão de referência para a tomada de decisões, tanto na Alemanha quanto na comunidade europeia. Então, a gente também considera que foi um passo positivo na atuação internacional da Anvisa e que pode auxiliar muito nos trabalhos técnicos internos que serão desenvolvidos pela agência. Obrigada, e eu estou aberta às dúvidas, eventuais comentários. Obrigado, Ana Paula. Fica aberto, então, aos diretores, aos presentes aqui na diretoria colegiada, qualquer dúvida, questionamento ou manifestação sobre tanto o evento quanto o termo de cooperação com o Instituto na Alemanha. Agenor. O Barbano, eu só queria colocar duas coisas rápidas mesmo, né? Primeiro, a reunião de Genebra, né, que aconteceu, eu acho que ela foi importante, primeiro porque mostra, né, o grau de legitimidade que a Anvisa tem alcançado no âmbito internacional em relação às outras agências e à própria Organização Mundial de Saúde. Né? A Anvisa hoje é referência para a Organização Mundial de Saúde em alguns temas e essa consolidação no seio dessas agências é muito importante. E segundo, porque nós temos que buscar soluções, né, para alguns pontos que nós temos aqui, que nós vamos ter que trabalhar em conjunto com essas agências. Por exemplo, a questão das inspeções internacionais, que nós temos alguns gargalos que nós temos que resolver. Mas eu acho que para nós um ponto importante aí foi com o Instituto da Alemanha. Quer dizer, depois de um longo e tenebroso inverno, dois cancelamentos, nós conseguimos, né, que era para eu estar presente também, mas por um problema pessoal não pude estar, de ir à Alemanha fazer a assinatura desse projeto. Por que isso é importante? Porque isso aí vai estreitar uma relação com a Anvisa na questão do aperfeiçoamento regulatório da utilização de agrotóxicos. E para nós isso é muito importante. Tanto do ponto de vista da aplicação em si do agrotóxico, quanto do ponto de vista de algumas pesquisas que são importantes e que sustentam esses produtos no mercado. Principalmente nesse momento que está aí acontecendo a Rio+20, que um dos temas importantes, o tema mais importante é o meio ambiente, e claro que o agrotóxico ele tem um efeito sobre o meio ambiente que, se a gente não tiver cuidados, ele pode ser muito mais nocivo ainda. Quer dizer, a nocividade dele, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, é evidente, porque o agrotóxico, como o próprio nome indica, é um produto que vem para matar as plantas nocivas a determinadas culturas. E se ele não tiver critério de aplicação, ele pode causar malefícios também, de alguma forma, eu acho assim, até que incorrigíveis depois, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Então, esse da Alemanha eu considero importantíssimo, e a nossa equipe aqui da Anvisa, né, na Gerência Geral de Agrotóxicos, que também tem sido convidada para vários fóruns internacionais, ainda agora estamos no Fórum Internacional, já teve contatos com esse instituto e já fizeram trabalhos juntos. Esse estreitamento agora oficial nos dá uma relação tranquila intergoverno para que você possa aperfeiçoar algumas questões que são importantes nesse marco. Inclusive, né, que vai ser importante também para a nossa consulta pública número 2, que é a consulta pública da classificação toxicológica, e que a gente sabe que está, desde quando nós colocamos essa consulta ao público, nós temos sofrido algumas incursões, inclusive algumas pressões
para fazer debates antes dos prazos previstos. Inclusive, ontem recebi uma denúncia que uma associação procurou o Ministério da Agricultura dizendo que nós estamos cerceando a discussão desse processo. Ficou 90 dias em consulta pública e vai para a audiência pública. Então, todos aqueles que manifestaram vão poder se manifestar de novo na audiência pública. Então, só para enfatizar, esse Constituto da Alemanha, para nós, ele é muito importante e vai aperfeiçoar o nosso marco regulatório na área de agrotóxicos. Alguma consideração, Jaime? Não, eu já não tenho nada a acrescentar. Não, apenas o Agenor tocou num ponto importante a respeito dessas negociações que estão se desenvolvendo no âmbito do OMS, mas apenas para deixar bem claro qual que é a proposta da Anvisa em se pautar, em se começar a discutir esse tema no âmbito da Organização Mundial da Saúde. E a proposta, a tendência, ela é muito clara. É uma integração entre as agências internacionais a ponto de essas agências internacionais, num determinado momento, poderem trocar informações a respeito das ações de fiscalização, das ações de inspeção que são desenvolvidas em vários países do mundo, de onde essas agências fazem inspeção de produtos, etc., para que essas ações não precisem mais acontecer sob a responsabilidade de cada agência específica, ou seja, que dados de inspeções, que conclusões a respeito de cumprimento de boas práticas, conclusões a respeito de qualidade dos produtos que são fiscalizados, feitas por uma agência, possam ser aproveitadas por outra agência para fins de tomada de decisão no território de cada país, né? É um propósito muito objetivo e que visa a compatibilizar o cenário que a gente tem hoje em dia a respeito de comercialização e fabricação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, especialmente medicamentos, em que é um comércio globalizado, em que os países estão cada vez mais sujeitos a ter que efetuar controles fora de suas fronteiras, porque insumos são fabricados fora, recipientes, princípios ativos, etc., ou os próprios medicamentos, em que se percebe que a atuação isolada, a atuação isolada e não conjunta nesse sentido das agências internacionais é inviável. E não é inviável somente para o Brasil, é inviável para qualquer país, que teria que passar a inspecionar, a destinar profissionais para vários países no mundo para fazer uma fiscalização que pode ser muito bem, com o mesmo nível de qualidade, ser compartilhada com outras agências que forem reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como agências que garantem um nível padronizado, um nível padrão de qualidade nas suas atuações. Então é esse o objetivo final. Logicamente que dentro da Organização Mundial de Saúde essas negociações foram startadas com esse evento, não é? Mas o tema já entrou na pauta da Organização Mundial de Saúde, já existem próximos passos previstos para o desenvolvimento, para o desenrolar desse tema, mas a tendência e a proposta da Anvisa nessas negociações é exatamente essa que eu comentei. É uma integração a ponto de que ações de fiscalização, ações de inspeção de uma agência a respeito de determinado tipo de produto possam ser mutuamente reconhecidos por outras agências. Com isso, resolvendo problemas de passivos, de filas e de ineficiência que se verifica não só no caso do Brasil, mas em outras agências também. Só, já me complementando essa consideração sua, o que, na verdade, mobilizou a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde foi a oferta que nós fizemos de um conceito que é um pouco inovador em relação à linha que a organização e esses fóruns internacionais vinham adotando até então, que era uma linha de harmonização de normas. Então, há vários esforços aí que buscam consolidar a aproximação das agências a partir de da harmonização de marcos regulatórios, de registro, de inspeção, etc. E, na verdade, o que a gente vem tratando, e esse conceito aparentemente conseguiu alcançar muito apoio nessa reunião com mais de 50 países, é que esse modelo ele é quase impossível de ser consolidado. As nossas regras nunca serão iguais
as da Índia, as da China, dos Estados Unidos, as da Europa. As regras serão diferentes, né? E o conceito trata de dizer que a segurança que se gera em nível global, ela não pode estar sedimentada na semelhança entre as normas. Ela tem que estar sedimentada na capacidade das agências atuarem nos seus países. A atuação no país de cada uma das agências que vai fazer com que o conjunto das atuações seja bem sucedido. Nós não temos um grau de confiança na agência australiana, na agência canadense ou na agência europeia, porque as regras são mais ou menos iguais. O grau de confiança que se tem é pela capacidade daquelas agências atuarem nos seus países. A Anvisa hoje, ela não é reconhecida internacionalmente porque as regras aqui no Brasil são iguais às dos Estados Unidos e da Europa. Ela é reconhecida porque há um ambiente de regulação muito rigoroso aqui no Brasil, operado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e da Anvisa. Então, a ideia é que a Organização Mundial de Saúde ela seja o catalisador de um sistema que tenha como base o reconhecimento das capacidades locais, para que a partir desse reconhecimento da capacidade local, isso que você está colocando seja possível de ser feito, né? E nós estamos entendendo que o passo inicial com a inspeção é importante, porque os limites de todas as agências, por mais capazes que elas sejam em operar em cadeias produtivas globalizadas, ele é um problema para todo mundo. É difícil você falar, vamos reconhecer capacidade para reconhecer registro. Todas essas agências se acham, inclusive a Anvisa, autossuficientes na concessão de registro. Mas todas elas se declaram não suficientes para operar na vigilância sobre cadeias produtivas globalizadas. A gente tem situações aqui na Anvisa de produtos em que o insumo é feito num país, a formulação é em outro, a embalagem primária é num país, a embalagem secundária é no outro país e o produto vai ser vendido num outro país, né? Na área de equipamentos e materiais médicos, isso também é muito frequente. E se nós pudermos nos apoiar nessas agências que tenham capacidade de atuação nos seus países, e um sistema da Organização Mundial de Saúde, que é isso que você está dizendo, que consiga reconhecer essas capacidades e fortalecer cada vez mais as capacidades, nós vamos ter um sistema global mais atuante e mais seguro. E eu acho que tem um derivado dessa coisa que é fundamental, que interessou muito a Organização Mundial de Saúde, que na medida em que você trabalha sobre o conceito de que se em cada país tiver uma autoridade capaz, o sistema global fica mais seguro, fica mais evidente também a necessidade dos esforços de tornar as agências de cada país mais capazes, e não um ambiente de pré-qualificação de produtos ou empresas. Você tem produtos pré-qualificados pela Organização Mundial de Saúde em países que têm sistemas regulatórios absolutamente frágeis. Então, o importante não é pré-qualificar fábrica ou produto. O importante é que cada uma das agências sejam eficazes e atuantes nos seus países e que nós tenhamos um sistema que seja capaz de reconhecer essas capacidades globalmente. E só também reforçando o que o Algenor disse, tivemos o prazer de conhecer a direção desse instituto na Alemanha. E o que é interessante lá, Algenor, é que esse instituto desempenha um papel que dá uma grande tranquilidade à agência reguladora, que é um papel de identificar riscos e definir de maneira científica, com um corpo de cientistas que eles têm, que são mais de 90 cientistas, medidas e orientações e sugestões de tomada de decisões por parte das agências. Aqui no Brasil, nós carecemos muito de uma situação dessa, porque muitas vezes aqui na Anvisa nós temos de ter a capacidade de identificar o risco, de saber o que tem de fazer com ele, de verificar que medida vai tomar, e toda a pressão recai sobre a própria Anvisa. Na Alemanha, esse instituto, ele meio que protege cientificamente a atividade das agências, porque elas tomam decisões com base nas orientações desse instituto.
Eu penso que aqui no Brasil a Fiocruz talvez desempenhe um pouco, em algumas áreas, esse papel, mas é um modelo muito interessante que dá uma tranquilidade enorme. Eu brinquei lá com o diretor do Instituto que a vida dos presidentes de agências reguladoras na Alemanha deve ser muito mais fácil do que a minha, pelo fato do Instituto existir e que as decisões... que é aquela coisa, eu fico imaginando que a parte ruim você põe a culpa no Instituto. Né? Por que está tomando essa decisão? Está tomando por uma recomendação do Instituto. Né? E pronto. Aqui, quando nós tomamos alguma decisão, nós somos, agora eu acho que cada vez mais, e nós vamos ter que nos preocupar com isso, cobrados de quais são os fundamentos e quais são as necessidades das medidas que nós tomamos. Lá, o Instituto serve como um elo do Estado que fornece essas orientações às agências, o que é bastante interessante. Né? Bom, podemos passar ao próximo item. A Ana Paula, muito obrigado. E eu não podia deixar de registrar aqui, primeiro, o agradecimento à missão do Brasil junto à ONU, a embaixadora Maria Nazaré Azevedo Farani, e também a equipe do NAINT, mas a equipe que esteve conosco nessa missão e que nos ajudou muito a poder viabilizar a realização do evento em Genebra. Eu passo ao item 1.4, nós temos um informe da ouvidoria Eliana Pinto, ouvidora da instituição. Obrigada, Barbano, presidente da Anvisa, os diretores, os componentes da mesa, os presentes, os que estão nos assistindo pela internet. A ouvidoria vem prestar informações visando cumprir a própria legislação de criação da agência e, mais que isso, uma determinação governamental, democrática, de dar transparência às ações e buscando também incentivar a participação da sociedade no setor de saúde, em especial a Anvisa. É por isso que, pela primeira vez, nós estamos trazendo publicamente, para falar alguns minutos, sobre um boletim que a ouvidoria prepara todo mês para a diretoria colegiada, mas também está na página da Anvisa para toda a sociedade. Nós queremos fazer um breve relato apenas das experiências que recebemos neste mês de maio, que foram em número quantitativo de 2.746 manifestações, sendo que 82,5 foram concluídas em tempo hábil. E isso, um tempo hábil, que é um tempo aceitável em ouvidoria, em ombudsman, em todos os espaços de participação popular que existem no mundo, que é de 15 dias. E dessas demandas, 58% são denúncias e reclamações sobre os problemas relativos ao serviço da Anvisa, e 42% são sobre as irregularidades de produtos e serviços sujeitos à atuação da vigilância sanitária. E, por isso, também nós começamos a elaborar algumas manifestações que entendemos ser estratégicas para a gestão da Anvisa. E, sobre esse tema, nós elaboramos uma quantidade de 3 manifestações temáticas que compreendem um número expressivo de manifestações recebidas pela ouvidoria e, assim, propor para a agência a solução que ela deve avaliar e executar avaliando o seu conteúdo. Nós recebemos, nesse mês de maio, várias denúncias sobre a fungicória, que há mais de 70 anos é um medicamento fitoterápico que todos conhecem e que, por trâmite judicial, agora no dia 6/2/2012, o registro foi cancelado pela Anvisa. E aí, várias manifestações chegaram, muitas mães estão protestando a decisão da Anvisa em fóruns de internet, temos registrado reclamações na ouvidoria sobre esse tema e a mídia tradicional também fala muito sobre esse tema. E aí a gente pede que a Anvisa elabore uma nota técnica para que a sociedade esteja informada e consciente de que essas medidas foram adotadas visando a proteção e a saúde de todos.
esse é um encaminhamento que a gente propõe para que a agência decida da melhor forma como deve divulgar um informe, uma nota técnica para a sociedade, colocando na página ou não, o que realmente ela decidiu de uma forma simples e adequada para que as mulheres, a população em geral, possam entender bem sobre esse assunto. O outro tema é o polimetilmetraquilato, que todos conhecem e sabem da sua definição científica. E é um material de enchimento bifásico, composto de microesferas de polimetilmetacrilato. E aí a Anvisa recebeu, através da ouvidoria, várias manifestações, denúncias a respeito do uso inadequado deste produto. A agência agiu muito bem, muito proativamente. A UTVIG da Anvisa, já no dia, nesse mês de maio, produziu uma nota técnica esclarecendo para a população a forma adequada de usar este produto e propõe a divulgação ao máximo de como se deve utilizar desse produto e os seus benefícios e malefícios que a sociedade tem que estar acompanhando permanentemente. Um outro tema é a descriminalização sobre o uso privado de drogas. Nós sabemos que agora, no dia 28 de maio de 2012, foi aprovado pela Comissão de Juristas responsáveis pela elaboração de anteprojeto do novo Código Penal, a descriminalização de drogas ilícitas para uso pessoal. Na proposta dos juristas, não será considerada infração penal quando o agente adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo drogas para consumo pessoal. E a regulamentação quanto à quantidade de substância que uma pessoa poderá usar ficará a cargo da Anvisa. E assim a gente já começa a receber manifestações das pessoas e nós percebemos que esse será um tema que terá uma grande repercussão e que a Anvisa deverá, como sempre, já estar antevendo essa realidade, se preparando, porque hoje as manifestações que chegam na ouvidoria, a Anvisa já não definiu ainda um espaço ou uma área que vai dar uma resposta. Hoje o encaminhamento através do NUREG, que é a área que cuida da regulação, do tema de regulação da Anvisa, nos disse que seria para o Ministério da Saúde. E aí, a gente já recebendo essas manifestações, a gente já, então, propõe que a Anvisa também tenha aqui um espaço para dar respostas em tempo hábil de 15 dias aos cidadãos. Sem mais para o momento, eu agradeço. Obrigada.